de Jesus, tudo bem com vocês? Hoje a tia Kerr está aqui para contar uma linda história para você. A nossa história é maravilhosa. Vamos chamar a história? História! História! Vamos falar mais alto? História! Olha, crianças, nós temos uma maravilhosa história hoje nesse livro encantador. Sim, nós temos a palavra do Senhor. Hoje a nossa palavra vai ser lá no livro de Daniel. Mas antes de começar a história, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber todas as histórias que a tia Kerr contar, tá bom? Combinado? Então a nossa história está no livro... vou dar uma dica. Tá lá no livro de Daniel. Isto, muito bem, é Daniel na cova dos leões. Olha que história maravilhosa que Deus deixou para nós. Crianças, o Daniel, que é o personagem hoje que nós vamos contar a história, né? Daniel, ele era muito fiel ao Senhor, muito mesmo. Deus vai ajudar Daniel pela sua fidelidade, porque ele era muito fiel ao Senhor. Como ele era muito fiel ao Senhor, ele estava sempre protegendo Daniel. E o Daniel também, ele era muito amigo do rei Dário. E o Daniel, crianças, ele causava inveja em muitas pessoas, porque o Daniel tinha um cargo muito importante. Sim, Daniel, ele tinha um cargo muito importante mesmo, porque o Daniel, ele era um dos líderes lá do rei Dário. E o rei Dário passava as coisas para o Daniel, passava as coisas para outros líderes, e eles começavam a desenvolver. Só que com isso, criou inveja. As pessoas, os outros líderes, começavam a observar Daniel e via que o rei Dário era juntinho do Daniel, bem pertinho dele. E começou a ter inveja dele. Eles tinham inveja do trabalho de Daniel. Tudo que Daniel fazia para o rei Dário, tudo que Daniel fazia, eles tinham inveja. E aí, crianças, esses homens maldosos começaram a planejar algo para prejudicar Daniel. Sim, pensaram, o que nós vamos fazer para prejudicar o Daniel? Ficaram combinando alguma coisa. E aí, como Daniel, crianças, ele orava muito ao Senhor. Daniel era muito fiel mesmo a Deus. Ele orava 3 dias e 3 noites. E como eles estavam planejando alguma coisa e não achavam nada, porque o Daniel ele era muito fiel mesmo. E aí eles começaram a pensar, o que nós vamos fazer? Aí, crianças, eles viram Daniel orando. Eles tiveram uma ideia, viram Daniel orando, porque o Daniel, crianças, ele orava 3 vezes ao dia. Sim, orava 3 vezes ao dia, ele era muito próximo de Deus. Ele orava de manhã, ele orava no horário do almoço, ele orava à noite. Daniel estava muito juntinho de Deus. E aí, como eles estavam orando, eles pensaram, já sei. Eles criaram um decreto. Decreto é um documento que eles fizeram. E fizeram o rei Dário assinar esse decreto. Sim, o rei Dário teve que assinar o decreto. E sabe, crianças, o que dizia no decreto? Que ninguém, mas ninguém daquele lugar, daquela cidade, poderia adorar outro Deus a não ser o Deus Dário, o rei Dário. Eles achavam que a adoração tinha que vir só para o rei Dário. Mas não. A gente não pode adorar outro Deus. A gente tem que adorar somente ao nosso Deus vivo. Somente ao nosso Deus, Ele que nos deu a vida, Ele que nos dá o cuidado, né? E aí o rei Dário assinou esse decreto, que ninguém podia adorar nenhum outro Deus a não ser o rei Dário. E como isso foi um plano? Sim, foi um plano deles, um plano de prejudicar Daniel, porque eles viram que Daniel gostava muito de orar, mas Daniel orava ao nosso Deus vivo, e Daniel não saía orando outros deuses por aí. Daniel orava somente ao nosso Deus vivo. E aí Daniel estava orando, e eles viram Daniel orando, e foi lá no rei contar para o rei Dário que Daniel descumpriu a lei do rei Dário, que Daniel estava em oração. Olha, rei Dário, pegamos Daniel orando a outros deuses, aquele Deus dele. E aí, o senhor sabe pelo decreto, quem adora outros deuses a não ser o Deus Dário?
vai ser jogado na cova dos leões. Crianças, o rei Dário ficou muito triste. Sabe por quê? Porque o rei Dário era muito amigo do Daniel. Ele pensou de tudo para tirar isso. Como ele era muito amigo de Daniel, ele pensou em mudar, ter alguma estratégia. O que ele podia fazer? Mas nada adiantou, crianças. O Daniel foi jogado na cova dos leões, crianças. Foi jogado na cova dos leões. Leões muito bravos. Ai, vários leões bravos lá na cova. Leões famintos estavam lá na cova. E o Daniel foi lançado na cova dos leões, como estava escrito no decreto. E aí o rei selou a pedra com o seu anel. Rei Dário ficou muito preocupado. Aí o rei Dário diz: Daniel, o seu Deus a quem você serve, que te livre deste lugar, Daniel. O rei Dário ficou muito triste, porque Daniel era muito amigo do rei Dário. Aí ele se aproximou, o rei Dário aproximou e ficou triste. O rei Dário, crianças, nem dormiu nessa noite, muito triste com o seu amigo. E sabia que o Daniel era muito fiel ao Deus vivo, né? E aí no outro dia, bem cedinho, mas bem cedinho, crianças, o rei Dário foi lá correndo e ele diz assim: Daniel, servo do Deus vivo, será que você está aí ainda, meu amigo? A quem você serve? Será que o Deus que você serve te tirou dos leões? E aí, para a felicidade do rei, crianças, para a felicidade do rei, Daniel gritou de lá: sim, rei Dário, estou aqui, rei Dário. Estou aqui, o meu Deus que eu sirvo mandou um anjo e o anjo tapou a boca dos leões e não me comeu. Eu fui protegido, rei Dário, pelo anjo do Senhor. Que alegria que o rei Dário ficou, não foi, crianças? O seu amigo estava vivo. Olha que lindo. Olha a proteção de Deus. Deus cuidou dele, Deus cuidou do Daniel. Deus teve amor e cuidado do Daniel, porque Daniel era muito fiel ao Senhor. E o rei Dário fez algo muito importante. Pegou aqueles homens maldosos que criaram essa mentira toda para prejudicar Daniel e lançou eles na cova dos leões. Ai, ai, eles foram lançados na cova dos leões, crianças. E os leões comeram eles todos. Olha o barulho dos seus ossinhos. Comeram eles todos. Sim, comeram eles. E o Daniel estava juntamente com o rei Dário. E o rei Dário, crianças, a partir desse dia, mandou fazer um altar para o Senhor, para o nosso Deus vivo, o nosso Deus verdadeiro, que fez um outro decreto, que todos deveriam adorar somente ao Deus vivo que o Daniel servia. Porque o nosso Deus vivo, ele é um Deus vivo que permanece para sempre, que ele cuida de todos nós. Então Deus honrou a fidelidade de Daniel, protegendo Daniel, né? Mesmo com tudo que estava acontecendo, Deus sabia que Daniel não tinha feito nada de errado com Deus Dário. Então, mesmo isso, momentos difíceis, Deus nos honra. Deus está conosco, né, crianças? Então, nós devemos estar sempre em comunhão com o Senhor, sempre em fidelidade com o Senhor, tá bom? Então, nós vamos estar sempre buscando a Deus. Então, essa é a história de hoje que a tia Kersi deixa para vocês, tá? Então, Daniel na cova dos leões, ele foi muito fiel. E seja fiel também ao Senhor. Muito fiel, muito obediente, tá bom? Então, essa é a história que nós deixamos para vocês hoje. Tchau, tchau. Fique com Deus. Beijo, beijo.